a paz começa em mim. E essa paz começa quando eu paro de brigar com o meu masculino e o meu feminino. Quando eu paro de brigar com o masculino externo e aceito tudo como é. É muito lindo ver os corpos masculinos desenvolvendo essa frequência feminina e as mulheres saindo para o trabalho desenvolvendo esse aspecto que é mais uma energia masculina. Eu sou Mada e vim falar hoje sobre masculino e feminino. Se você gostar dos nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal. O que é masculino e feminino? Tudo na natureza é polar. As cargas elétricas são positivas e negativas. As flores, elas são femininas e masculinas. Existem os dois órgãos para fecundarem na mesma flor e construírem a semente. A fusão dessas duas energias, vamos falar de eletricidade, a carga elétrica positiva e negativa, é o que gera a energia para fazer o funcionamento de um motor. Ela cria um movimento. As polaridades criam movimento. Por isso que dizem que esse nosso universo ele foi criado polar, com duas polaridades, para fazer um movimento de evolução mais rápido. E isso tem sentido, porque quando há uma ação, gera uma reação. Se você está tudo paradinho, tudo igual, está tudo bem. Agora, quando você faz uma ação, sempre vai gerar uma reação. Mesmo quando eu empurro a minha mão, essa é a lei da física. Toda ação equivale a uma reação. Masculino e feminino. Por que será que o engenheiro desse universo fez essas duas energias? Que vamos falar, vem lá da planta, vem lá dos primeiros seres que evoluíram nesse planeta. A fusão dessa energia, elas geram a vida. Dentro de uma semente está a vida, que foi fecundada através de um órgão masculino e feminino da planta. Através de um homem e de uma mulher, essas duas energias podem gerar a perpetuação da espécie. E essa energia, essas duas energias é que movem e perpetuam a vida nesse planeta. E talvez em quantos mais planetas e universos, não sabemos. Vamos olhar para o nosso agora. Então, as energias masculinas e femininas, elas existem para perpetuar a vida. Mas será que a vida seria só criar filhos, fazer filhos? Ou seria para gerar evolução também? E todo esse conceito de homem e mulher é uma coisa muito antiga, tem muitas histórias vamos falar de concorrência entre masculino e feminino. Nesse tempo que nós vivemos, será que isso ainda é tão importante termos essa separatividade? Será que essa separatividade que foi se construindo entre homem e mulher é algo que está de acordo com a nossa evolução humana? Eu percebo que o masculino e o feminino existe dentro de cada ser humano. Independente da roupagem que veio esse corpo. Se é uma roupagem de corpo de mulher, uma roupagem de um corpo masculino, de homem. Internamente nós temos os nossos aspectos energéticos femininos e masculinos. Sim, eu vim com uma roupagem feminina nessa existência, com um corpo feminino. Sim, eu vou ter uma bioquímica no meu corpo feminina. Isso faz parte da natureza, físico-química. Eu vou ter dentro do meu corpo existem hormônios diferentes de um corpo masculino. Então, esses hormônios vão gerar movimentos e emoções, às vezes, diferentes. Essa é a bioquímica do corpo. Mas nós não somos só matéria. Eu acho que a gente já transcendeu um pouco
que o nosso corpo físico é só matéria. O nosso corpo físico é algo para conexão divina, para sermos, vamos falar assim, algo mais próximos de Deus. Será que Deus tem aspecto masculino e feminino? Dentro da minha percepção, Deus é puro amor. Dentro do amor não tem aspectos masculinos e femininos. Essa energia de amor, ela é pura, é a unidade, é o todo. É diferente de duas unidades para fazer uma. Ela é o todo, ela é a fusão. Dentro da evolução do ser humano, nos tempos de hoje, a gente vê a mulher conquistando o mercado de trabalho, os homens se tornando melhores pais com a conexão com os filhos. É muito lindo ver os homens desenvolvendo, os corpos masculinos desenvolvendo dentro de si essa frequência feminina e as mulheres saindo para o trabalho desenvolvendo esse aspecto que é mais uma energia masculina. Então, todos nós, independente de ser mulher ou homem, temos essas duas energias dentro de nós. A energia masculina e a energia feminina. E somos totais em equilíbrio essas duas energias. Não podemos ser só femininas ou só masculinas. Sim, eu existo dentro de um corpo feminino. Eu tenho que conviver com a bioquímica feminina do meu corpo. Mas eu tenho a energia masculina também da ação. A energia masculina diz que é ação, a feminina é integração. Um impulsiona e o outro, como é que se diz, rearranja esse impulsionamento. Dentro dos conhecimentos orientais existe o Yin e o Yang. Aquela bolinha metade preta, metade branca, e diz que essas duas energias é que movem o universo. Sim, essas energias que movem o nosso universo e movem a vida nesse universo também. E essa vida está dentro de cada um de nós. Então, dentro de cada um de nós existem esses dois aspectos, o aspecto masculino e o aspecto feminino. Buscar o equilíbrio entre esses dois aspectos nos traz a integridade. Aí, quando eu honro o meu aspecto masculino, eu olho para o homem e honro o aspecto masculino dele. Um homem, quando honra o seu aspecto feminino, ele olha para uma mulher e honra o feminino dela. Porque primeiro eu honrei dentro de mim esses dois aspectos. A partir do momento que eu honro dentro de mim os dois aspectos, eu posso olhar para fora e honrar o aspecto fora em outro ser humano. E hoje é muito comum a gente ver os homens cuidando dos filhos muito com uma amorosidade muito grande. Conversando hoje pela manhã, a gente estava falando sobre a gravidez e que a mulher carrega o filho dentro do ventre por 9 meses. Então essa conexão é mais forte com a mãe que com o pai. Eu acho que essa conexão, quando o pai está presente na gravidez e a frequência do masculino está junto, para o bebê não tem muita diferença dentro do útero ou fora do útero. Ele percebe a frequência de amor dos dois pontos. Sim, daquele que está acolhendo ele, mas a presença do amor do pai durante a gravidez, durante a gestação, é muito perceptível pelo feto. E muitas técnicas de regressão e renascimento que existem, que retorna ao estado do útero, as memórias que ficam impregnadas nas nossas células, vem muitas histórias de pai fora do útero. Então, como é que esse feto percebe? Sim, quando o pai está presente ali, ele interfere energeticamente no feto dentro da barriga da mãe. Não existe, eu falo assim, que um bebê, um ser humano,
ele é feito de de meia espiral do DNA de cada um. Meia espiral do DNA da mãe e meia espiral do DNA do pai. É quando une o óvulo com o espermatozoide e cria um novo ser, cria uma nova vida, com a metade do DNA de cada contribuinte, da mãe e do pai. Então, dentro de cada corpo humano, existe tipo uma anteninha, vou falar que é uma antena, que conecta com a frequência da mãe e conecta com a frequência do pai. Independente se o feto está dentro da barriga da mãe, dentro do feto existe o DNA do pai. Então, essa conexão com o DNA do pai é forte, também como o da mãe. E aí eu vejo hoje os homens percebendo a conexão com os filhos. Quando os bebês que vêm, os homens ajudam a cuidar do bebê da mesma forma que a mãe. Assim, a mãe amamenta, porque esse é o aspecto fisiológico do corpo dela. Mas o homem que ajuda a cuidar do filho, ele tem um aspecto feminino bem integrado dentro dele. Assim como a mulher, em alguns países mais desenvolvidos, quando a mulher tem um tempo de licença maternidade e o homem também tem. Então, os primeiros meses ficam com a mãe, porque a mamãe tem que amamentar, e nos outros meses, alguns meses seguintes, ficam só com o pai em casa, o bebê. Então, que mundo nós estamos vivendo hoje já com essa integração do masculino e feminino, com essas duas energias vibrando para criar uma nova vida, um novo ser humano. Então, esse equilíbrio que a gente vê nessa nova geração, nesses novos seres que estão vindo, é o resultado de uma conexão de um corpo masculino com o aspecto feminino dele e de um corpo feminino conectado com o aspecto masculino dela. Aí consegue haver o respeito entre dois seres que geram uma nova vida. E mesmo se não gerar uma nova vida, se a mulher estar bem dentro do corpo dela, feminino, e com o aspecto masculino bem resolvido dela, ela não vai ser aquele feminino subserviente que muitas vezes foi nos ensinado a ser. Eu vejo hoje as mulheres muito com opiniões, e o processo histórico está trazendo essa condição para a mulher também. E o homem está aprendendo a conviver e ver que nossa, como é bom viver em harmonia com as mulheres. Porque ele também está aprendendo a viver em harmonia com o feminino dele interno. A violência já não está tendo mais lugares nesse mundo novo que a gente está construindo. Então, esse aspecto masculino e feminino é como assim, são uma fusão de duas energias que criam um estado de amorosidade interna para cada ser, e essa amorosidade interna, ela extrapola para fora nos seus ambientes. Estar bem com o nosso aspecto masculino e feminino interno é estar bem com o aspecto masculino e feminino externo. Quando um homem e uma mulher no mesmo ambiente de trabalho, eles transcendem o aspecto de competição e vão para o aspecto de cooperação. Num grupo onde há cooperação, a evolução é muito mais fluida, muito mais fácil. E a mesma coisa, quando um homem ele transcende o aspecto somente masculino dele, ele tem um aspecto feminino desenvolvido dentro dele, ele respeita as mulheres dentro dessa harmonia e desse aspecto que elas estão desenvolvendo dentro do trabalho com eles. E aí isso elimina a competição entre os dois. Quando a gente trabalha com alguém e trabalha com outro ser humano, em vez de eu estou trabalhando com um homem, estou trabalhando com uma mulher, quando a gente transcende esses aspectos, tudo flui dentro de uma energia de cooperação. Hoje tem tanta confusão com essa guerra de gêneros e tanta
polaridade, polarização de tudo isso. E quando a gente consegue se ver como seres humanos, independente de sermos mulheres ou sermos homens, nos vermos como um ser inteiro, que faz as suas funções dentro dessa sociedade, que serve essa sociedade com a minha inteireza do que eu sou, com aspectos femininos e aspectos masculinos, independente se eu tenho um corpo masculino ou um corpo feminino. Eu estou nesse mundo para servir a esta sociedade, a este universo. Como buscar esse equilíbrio entre masculino e feminino dentro? Eu sei como fazer isso dentro de um corpo de mulher. Como um homem busca esse equilíbrio dentro de um corpo masculino? Primeiro eu vou falar para as mulheres, porque essa eu tenho conhecimento de causa própria, né? Eu tive que desenvolver muito o meu lado masculino também. Eu tenho ele bem aflorado. E às vezes ele foi muito mais forte que o feminino. E eu tive que buscar esse equilíbrio. Mas uma coisa que eu percebi que ajuda muito dentro de uma relação, quando a gente tem com outros homens, é quanto mais eu respeito o meu aspecto masculino, mais eu consigo respeitar o aspecto fora. E quando eu honro o aspecto fora e honro o meu aspecto dentro, isso cria uma empatia com o outro ser, com o outro homem. As mulheres têm muita dificuldade hoje de terem isso em harmonia dentro delas, nas relações sociais, porque ainda a gente vem de uma geração que faz muito pouco tempo que está olhando com todo esse empoderamento interior de masculino e feminino dentro de cada ser. Que não somos diferentes dos homens, temos funções fisiológicas diferentes e temos funções biológicas também que causam essa diferenciação. Como nós podemos buscar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Primeiramente honrando tudo aquilo que somos em cada momento. Quando eu estou numa relação de trabalho, em alguns momentos, eu ancoro muito o meu lado masculino. E isso, às vezes, assim, o lado feminino, emocional, mais mãezona, tem que ser deixado de lado. E o que eu faço? Eu observo muito o meu movimento em cada experiência que eu estou vivendo naquele momento, o que está acontecendo e eu tenho que me expressar, eu tenho que resolver uma questão. Quando eu estou com os meus filhos, às vezes com os próprios filhos, eu sendo mulher, eu tenho que ter uma atitude masculina. Porque o masculino, ele é ação, ele é alinhamento, ele é foco. O feminino, ele é uma visão mais periférica, ele é mais acolhedor, são duas energias que se complementam na nossa vida para atingirmos os nossos objetivos. Eu não posso ter só o foco e ficar só naquilo. Não, às vezes eu preciso olhar o periférico. Então, em todas as relações, eu me observo muito quando eu tenho que usar os aspectos masculinos para resolver uma questão e como eu posso ajudar com o aspecto feminino a suavizar essa ação. E eu vejo os homens também hoje, porque assim, o homem é muito objetivo, é muito claro, eles não gostam do converser lelê das mulheres. E as mulheres falam assim, nossa, ele é muito grosso. E não é isso. Quando a mulher foca mais e desenvolve o aspecto, ela se torna um pouco mais objetiva. E o homem, quando foca mais, ele numa relação, quando está com o feminino dele equilibrado, ele é mais sutil, ele é mais suave. Ele fala mesmo para um outro colega homem dele, que vive com ele vai falar com uma suavidade que não vai ser muito direta, não vai magoar, não vai ferir. Porque às vezes a gente tem que falar algumas coisas e a forma de falar muda todo o contexto da reação da pessoa.
Numa relação entre homem e mulher, a forma como a esposa fala para o marido sobre algum aspecto muda todo o contexto da reação dele. E assim como o homem, quando fala para a mulher com uma visão do aspecto feminino, ele pode tanto ferir ela, como ele pode enaltecer ela, falando a mesma coisa. Então, esses aspectos é a forma, eu gosto muito de lidar com eles nas relações do cotidiano. Observar como você chega no teu companheiro para falar alguma coisa, ou como eu falo para os homens, sem me tornar assim muito mimimi. Porque o mimimi é aspecto feminino, faz parte. Quando você está com o bebezinho lá pequeno, esse aspecto faz parte da tua existência feminina. Então, nas relações, principalmente de trabalho, nós temos que ter consciência qual aspecto é mais adequado naquele momento para aquela relação, para aquela conversa. Se precisamos ser suaves, se precisamos ser diretos, se precisamos usar mais a energia masculina, mais a energia feminina. Isso para ambos os sexos, para nós chegarmos a esse equilíbrio, que é esse equilíbrio que nos dá a paz para vivermos, não criarmos tantos conflitos nas relações de trabalho, nos relacionamentos. Até como um pai fala com uma filha, quando ele fala com a delicadeza com a filha, ele está usando um aspecto feminino dele, que a filha acorda dentro dele. E a mãe, quando fala com o menino, às vezes tem que ser mais direta com o menino, com o filhinho ajuda a acordar os aspectos masculinos dentro dela. Então, existe uma frase que eu gosto muito e que a gente usa muito em algumas técnicas que a gente faz, por todas as nossas relações. A nossa vida é feita de relações. Tudo é relacionamento. E nesses relacionamentos nós vamos cruzar com corpos corpos masculinos e corpos femininos. E as relações têm que ser harmônicas entre essas duas polaridades, yin e yang. E essa evolução é muito mais fácil quando desprendemos desses preconceitos de disputa entre masculino e feminino. Quando temos dentro de nós essas duas energias bem equilibradas para vivermos, e essa paz que dá entre essas duas polaridades, feminino e masculino, dentro de cada um de nós, ela transcende a nós e vai para o universo, ao nosso redor, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações com a família, até nas nossas relações com nossos filhos. E eu falo que aí inicia um movimento de paz no mundo. Porque a gente deixou uma das polaridades mais fortes que dominou o nosso planeta até agora. Nós transcendemos essa polaridade de masculino e feminino, essa disputa. Nós integramos isso numa forma de harmonia, de cooperação, e assim a gente constrói a paz, que tanto almejamos no nosso mundo. Porque a paz sempre começa em mim. Esse é um dizer muito da filosofia do Ho'oponopono, que eu gosto muito. É uma técnica que eu uso muito. E sempre eu escutei isso e pratiquei muito isso. A paz começa em mim. E essa paz começa quando eu paro de brigar com o meu masculino e o meu feminino. Quando eu paro de brigar com o masculino externo e aceito tudo como é. Que essa paz interna habite dentro de cada ser humano deste planeta. Que assim seja.